Bem-vindo ao canal Encontrando Fatos. Aqui contamos a história de forma resumida para quem gosta de fatos interessantes e amantes de história. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo que gosta de história. Ele proclamou a independência do Brasil, governou com poderes acima da lei, se envolveu em escândalos públicos, e ainda terminou a vida como herói em outro país. A história de Dom Pedro I não é a versão simplificada que você aprendeu na escola. É uma história de impulsividade, poder, interesses políticos e decisões que moldaram o Brasil como ele é hoje. Mas para entender isso, você precisa voltar para o começo. Infância e formação, um príncipe fora do padrão. Dom Pedro nasceu em 1798, em Portugal, no meio de um dos períodos mais instáveis da Europa, marcado pelas invasões napoleônicas. Quando Napoleão invade Portugal, a família real foge para o Brasil em 1808, e isso muda completamente o destino da colônia. Ao contrário da imagem clássica de um príncipe disciplinado, Dom Pedro cresceu praticamente solto. Teve uma educação irregular, pouca supervisão e desenvolveu um temperamento explosivo, impulsivo e extremamente emocional. Ele gostava de cavalos, de armas, de ação, muito mais próximo de um perfil militar do que de um estrategista político. Esse traço de personalidade não é detalhe. Ele explica boa parte das decisões que ele vai tomar do poder. O Brasil deixa de ser colônia. Com a corte instalada no Rio de Janeiro, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia e, em 1815, se torna parte do Reino Unido a Portugal. Isso cria um problema enorme. As elites brasileiras passam a ter mais autonomia, mais poder e mais influência. Quando Portugal tenta voltar atrás anos depois, a reação é imediata. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. A independência do Brasil não começa como um movimento popular, ela nasce como um conflito de interesses políticos e econômicos. O jogo político por trás do Dia do Fico. Em 1821, Dom João VI retorna para Portugal, deixando Dom Pedro como regente no Brasil. As cortes portuguesas exigem que ele também volte e que o Brasil volte ao status de colônia. Mas as elites brasileiras não aceitam isso. Elas pressionam Dom Pedro a ficar. E aqui está o detalhe importante: essas elites não estavam lutando por igualdade ou democracia. Elas queriam manter seus privilégios, incluindo a escravidão, sem interferência de Portugal. Dom Pedro hesita. Ele não era um estrategista frio, mas acaba tomando a decisão que muda tudo. Ele fica. Esse momento, conhecido como o Dia do Fico, não é apenas um ato de coragem, é uma decisão política influenciada por interesses locais. A independência, entre mito e realidade. Em 7 de setembro de 1822 acontece a independência do Brasil. A cena que ficou famosa, o Grito do Ipiranga, foi altamente romantizada ao longo do tempo. Na realidade, Dom Pedro estava doente naquele dia, com problemas intestinais, e o momento provavelmente foi muito menos épico do que as pinturas mostram. Mais importante do que isso, a independência não significou uma ruptura completa. O Brasil continuou sendo uma monarquia, controlado pelas mesmas elites e mantendo a escravidão. Além disso, o país assumiu uma dívida com Portugal, financiada pela Inglaterra. Ou seja, o Brasil nasce independente, mas já economicamente dependente. Um imperador com poder acima da lei. Após a independência, Dom Pedro se torna imperador. E aqui começa uma das fases mais controversas da sua história. Durante a criação da Constituição,
Ele entra em conflito com a Assembleia Constituinte. Quando percebe que pode perder poder, ele toma uma decisão radical. Manda tropas cercarem o prédio e dissolve a Assembleia à força. Em 1824, impõe uma nova Constituição que cria o chamado Poder Moderador. Na prática, isso colocava o imperador acima dos três poderes. Era uma monarquia com aparência de sistema constitucional, mas com controle centralizado. Isso gera insatisfação imediata, revoltas e repressão. O autoritarismo de Dom Pedro não passa sem resposta. Em 1824, acontece a Confederação do Equador, um movimento que defendia maior autonomia e até ideias republicanas. A reação do imperador é dura. Repressão militar, execuções e perseguição política. Esse é um ponto que raramente é aprofundado. O Brasil independente já nasce enfrentando conflitos internos graves, escândalos e queda de imagem. Enquanto o país enfrentava crises políticas, a vida pessoal de Dom Pedro agravava ainda mais sua situação. Ele era casado com Maria Leopoldina, uma figura respeitada, inteligente e com papel ativo na política. Mas Dom Pedro se envolve com Domitila de Castro. E não era um caso discreto. Ele expunha a relação publicamente, o que gerava escândalo e humilhação para a imperatriz. Isso destrói sua imagem perante a população e a elite política. A morte de Leopoldina, pouco tempo depois, intensifica ainda mais a rejeição ao imperador, e até hoje existem debates sobre o impacto emocional que ela sofreu. Crise final e abdicação. Com o tempo, a situação se torna insustentável. O Brasil enfrenta crise econômica, instabilidade política e perda de confiança no governo. Dom Pedro perde apoio de praticamente todos os lados. Em 1831, ele toma uma decisão inesperada. Abdica do trono e deixa o país nas mãos de seu filho, Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Na prática, ele abandona o Brasil. O segundo ato, guerra e reabilitação. Mas a história dele não termina aqui. Dom Pedro volta para a Europa e entra em conflito direto com seu irmão, Dom Miguel I. Esse conflito faz parte das Guerras Liberais. Dessa vez, ele luta por uma monarquia constitucional. E vence. Em Portugal, Dom Pedro passa a ser visto como herói, alguém que lutou contra o absolutismo. Morte e legado. Dom Pedro I morre em 1834, com apenas 35 anos. Um personagem jovem, intenso e cheio de contradições. Ele foi responsável pela independência do Brasil, mas manteve estruturas desiguais. Governou com autoridade, mas também enfrentou resistência. Foi rejeitado no Brasil e celebrado em Portugal. Encerramento. A história de Dom Pedro I não é simples. Ela não cabe na narrativa de herói ou vilão. Ela é sobre poder, interesses, decisões impulsivas e consequências que moldaram um país inteiro. E talvez a pergunta mais importante não seja quem ele foi, mas que tipo de país nasceu das decisões que ele tomou. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque aqui a história não vem simplificada. Espero que tenha gostado da história de hoje, e já aproveita para assistir aos outros vídeos do canal. Esperamos você no próximo vídeo. Até lá, tchau.